movimentos. A ideia inicial era, com uma linha de 5, tirar tua pergunta ela é tática, tirar esses jogadores de lado de cruzamento e essas infiltrações centrais com o tripé do meio campo também conduzir. Mas nós não estávamos com posse de bola jogando. E aí, logo em seguida, e nós estávamos com esse problema, a gente trouxe o Léo Ortiz para um meio-campista, montando 2 linhas de 4. Aí ele começou a equipe a se remontar, reestruturar. Boa noite. Com respeito à pergunta minha, fico muito feliz por fazer o primeiro gol aqui com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir à frente. Acho que o que fala, o primeiro tempo acho que comecei bem fisicamente e depois durante o jogo se começa a sentir muito a altitude, então acho que foi isso. Fica um pouco pesado, fica sem força, acabando o jogo, mas tem que agora trabalhar para o jogo que vem. Boa noite, Tite. Boa noite, Vinha. Léo José, do Coluna do Fla. Pelo segundo jogo seguido, a gente vê um Flamengo que abusa de lançamentos diretos. Dessa vez, no jogo de hoje, foi o Davi Luiz. No jogo passado, contra o Palmeiras, você até citou na coletiva que é até uma das táticas do time. Eu queria entender como que você faz essa avaliação para poder definir que o time adversário é um time que o Flamengo vai poder usar a ligação direta contra o time adversário. Como que é essa avaliação? E por que insistir novamente do Vitor Hugo jogando na ponta direita, sendo que ele apresenta o futebol melhor jogando mais pelo meio? Começo pela essa última parte. O Vitor tem utilizado ele nas funções pelo lado, antes já pelo lado, no tripé do meio campo. Tem sido utilizado frequentemente conosco pelo lado. Então, essa é uma imprecisão, ele tem sido utilizado dessa forma. Então, ela é coerentemente colocada dessa forma. Em determinados momentos, tu consegue fazer uma saída, e o que mais tinha saída de bola conosco era o Davi Luiz. Por quê? Porque o atacante não saía e era conduzindo. E se olhares no primeiro tempo, a saída de bola nossa, quem tinha era o Davi Luiz, não lançando, conduzindo. Bien, ¿cómo están? Profesor DT, un placer. Buenas noches. Matías, ¿cómo estás? La consulta para ambos, ¿no? Y si la pueden responder, ¿qué les parece enfrentar a este Bolívar que en 2014 también estaba en el grupo del Flamengo y que pasó como primero? Este Bolívar que la gestión pasada hizo una buena Copa Libertadores llegando a cuartos y que hoy tiene un puntaje perfecto. ¿Qué les ha parecido en líneas generales el juego del Club Bolívar? Gracias. O Bolívar está muito bem estruturado, o Bolívar está muito bem treinado, não é? Méritos ao seu técnico, já vem repetidas vezes colocando, ele tem tido um desempenho assim nos outros jogos também, em casa ele faz valer também a qualidade e a altitude, imprimindo um ritmo forte. Então tem méritos também. Quando a gente olha o futebol, a gente olha sob 2 perspectivas. A gente olha a nossa perspectiva, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser excessivamente egoísta, de olhar para o outro lado, que também tem um bom trabalho, e o Bolívar tem. Acho que estão fazendo uma grande começo de Libertadores, mas nós temos que focar em nós, trabalhar e fazer o nosso, então é isso. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo? Agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não, recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito para poupar tantos jogadores. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem, e ela traz no professor de educação física que sabe a quantificação de carga.
Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, ó, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar passe, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso, e a responsabilidade maior é sim nossa, mas minha do técnico que escala. A busca de recuperação para a classificação. Tite, boa noite. Edson Viana, Grupo Globo. Então, um pouco em cima disso da ciência, assim, essa vai ser uma encruzilhada em que você vai estar muitas vezes nessa temporada. Talvez essa tenha sido bem radical pelas circunstâncias do jogo, né? Então, a gente pode se acostumar ao longo desse ano com isso, assim, você vai estar analisando mesmo, caso a caso, porque muito se discute isso, mas essa vai ser a questão? Vamos pegar um dado específico. Eu não sei se a gente repetiu a escalação esse ano. Então, isso é um indício de que trocas há. O que trouxe agora um número de trocas excessivo foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande e que inviabilizou alguns atletas de virem. O jogo aqui extremamente desgastante, porque ele é altitude, e vocês, inclusive, que estão aqui, sabem que essa situação ela traz um desgaste maior. Até a primeira pergunta em relação ao Vina, e a resposta talvez ela ilustre bem a outra pergunta em termos científicos que me foi feita. O Vina talvez tenha contribuído na resposta. O outro aspecto é que nós temos uma viagem de retorno grande com jogo domingo às 11 horas da manhã. Então tu olha num planejamento que faz, onde joga, onde viaja, o que recupera para ter o outro jogo. Então a gente olha sobre esse contexto um pouquinho maior. Estou falando para o torcedor, porque não é de vontade, estou falando dele com o maior carinho, com o maior respeito do torcedor. Sabe? De saber que todos nós estamos mobilizados e quanto se trabalha fora. Vou pegar mais um dado. Pegue uma entrevista ilustrativa. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Macedonian, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas.